Podemos sentar-nos. Então, vamos ter o testemunho da Alexandra agora, que eu vos peço para ouvirem com muita atenção, porque é muito rico e não temos muito tempo e é muito forte. Ela foi um caso bem grave de exorcismo que eu tive e vocês vão gostar de ouvir o testemunho dela, vão se alegrar. Ela escreveu aquele livrinho que está aqui nesta livraria do Santuário à venda, logo aqui à saída. Vale a pena levar e espalhar. E eu estou convencido que este livro vai fazer bem a muita gente que ainda vive meio confuso. E vou-lhe passar a palavra. Obrigado, Alexandra. Então, boa tarde. O meu nome é Alexandra, eu sou enfermeira. Como o Padre Duarte disse, eu fui um caso bem pesado. Isto porquê? Eu venho de uma família católica, típico católico português, ia à missa ao domingo e durante a semana ia à curandeira. Rezinhas de azeite e coisas afins. Mas não era por mal, não tínhamos conhecimento. Eu, durante muitos anos, não conhecia os 10 mandamentos, não ia à missa, não me confessava. Portanto, só tinha a primeira comunhão e o batismo. Os outros sacramentos não. E tinha a minha fé, claro. Não sabia o que era ter fé. Tinha a minha. Acreditava em Jesus e achava que isso me bastava. De vez em quando ia à igreja e pedia muitas coisas a Deus Nosso Senhor, independentemente de serem boas ou más para a minha alma. Era um bocado egoísta. Como tal, fui uma presa muito fácil para o movimento da nova era. O Padre Duarte, nas suas palestras, já falou um bocadinho sobre esse movimento. Entretanto, eu, há cerca de 18 anos atrás, e o mudra é o gesto que se faz com as mãos e com os dedos. Isto vê-se muito no yoga, mas eu já explico isso. Os símbolos que são utilizados pelo hinduísmo e pelo budismo significam as divindades deles. O que é que a Bíblia nos diz? Os deuses dos pagãos são demónios. Os deuses dos pagãos são ídolos. O que é que Deus diz? Não podeis comer da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Não podeis beber do cálice do Senhor e beber do cálice dos demónios. Eu sou o Senhor que tudo criou. Se eu acredito que há só um Deus em 3 pessoas, eu não posso dizer que acredito numa cangalhada de deuses pagãos. Não está certo. É desonesto dizer que as duas coisas são iguais. Uma pessoa que vá a uma aula de yoga, a yoga, por exemplo, todas as posições asanas, exercícios de respiração pranayamas, são idolatria pura. Porque aquilo que o Shiva disse foi: se te prostrares diante de mim e me adorardes, sereis como deuses. Isto faz-me lembrar a conversa do diabo a Jesus quando estava tentando no deserto. Isto foi o que o Shiva disse. Todas as posições são idolatria e o prémio que se ganha é tornar-se um Deus. Alexandra, mas aquilo são alongamentos. Não. Tem um significado. Eu vou-vos dar já um exemplo de um. A posição do guerreiro são 3 posições. E o que é que elas representam? O que é que as pessoas estão a fazer yoga, estão a fazer na posição do guerreiro? Estão a representar uma cena de um crime em que o Shiva mata um deus, um diabo, não é? Porque é um demónio, Daksha. E o que é que ele faz? O Shiva vai sair demónios do cabelo dele para matar o outro. E as pessoas estão a fazer aquela cena no yoga. Pois, não há uma posição do yoga, não seja idolatria. Não há uma posição do yoga que seja alongamento. Elas todas têm um fundamento. E a minha pergunta é: então, se há uma história, que há mais, em que dizem que aquilo que eles adoram, e atenção, escrito nos livros deles, é o Shiva quem os transforma no processo de iluminação. Por isso, eu estou a rezar a alguém. Eu estou a prestar culto
alguém. Cuidado. Cuidado. Fala lá noutros ocultistas também satanistas e fala lá num site muito rapidamente que é o Joy of Satan, a alegria de Satanás, e que tem lá tudo quanto é meditação oriental, abertura de chakras, fechar chakras, yoga, pêndulos, runas, tem lá tudo. Mas eu expliquei isso muito bem no meu livro. Conclusão, eu completamente destruída, como já vimos isto é altamente satânico, eu completamente destruída, como é que eu voltei? É a pergunta. Eu tinha aversão ao sagrado. Eu não tinha temor nenhum a Deus. Zero. Nem eu podia ver. Na minha cabeça só dizia Lúcifer. Eu não conseguia pensar em Jesus. Então houve uma senhora que se apercebeu da minha confusão, veio ter comigo e disse, epá, tu estás mal, não podes servir a dois senhores. E eu fui mal educada com ela e disse-lhe, epá, mas eu respeito tudo, eu respeito toda a gente. E ela disse, pronto, olha, vou mandar rezar umas missas por ti. E eu sei que passado um tempo eu fiquei a bater mal com aquilo. A venda tirou-se. E eu comecei a pensar, isto é mau. Aquela coisa que eu disse no budismo, não sentir nada, eu fiquei assim, sem coração. Eu, se visse alguém a sofrer, eu não sentia nada. Estava completamente vazia. Não tinha um único sentimento. Antes do Padre Duarte, tive 3 exorcistas, 3 anos de exorcismos. Não fizeram nada de mim. Quando eu cheguei ao Padre Duarte, estava um caco. Fui amarrada, segurada e era violentíssimo. Saíam vozes, grunhidos, coisas horríveis dentro de mim. Eu rolava-me, parecia uma serpente e mordia. As minhas costas, onde eu tinha acordado a serpente Kundalini, ardiam em chamas. Os primeiros anos, pouco mudei. Más confissões, 0 de mudança de vida. Mudei radicalmente a minha vida, comecei a ver as palestras do Padre Duarte, disse não ao pecado. As confissões bem feitas, verdadeiros exorcismos, contorcia e me esperneava. Eu não tolerava a Santa Missa. Quando era a consagração, eu enrolava-me, gritava-me e vomitava, em plena missa. Eu adormecia num sono diabólico, nas leituras. Dizem que o yoga faz dormir. Eu não conseguia estar acordada a ouvir a palavra de Deus. Dizem que o reiki ajuda ao sono. Eu ficava completamente QO. Se eu fosse a conduzir e começasse a rezar o terço, eu tinha que encostar. Eu adormecia ao volante. Isto nunca me tinha acontecido. Durante anos quis ler a Bíblia, não conseguia. As letras desfocavam. Quando eu finalmente consegui ler a Santa Bíblia, tinha dores de morte, parecia que ia explodir o cérebro. O diabo não quer que a gente conheça a verdade. A palavra de Deus é santa, é o pão. A gente tem que ler a Bíblia. O inimigo não quer. Está lá tudo escrito. Se a gente ler a Bíblia, não cai no reiki, não cai nas terapias orientais, não cai em rigorosamente nada. Estão a ver a importância da Santa Missa? Eu voltei. Se não fosse a Santa Missa, eu não tinha voltado. A Santa Missa é um memorial da paixão do Nosso Senhor, que se consumou por amor até à última gota de sangue e água. E eu voltei. Eu tenho que dizer isto. Eu inicialmente fiz o disparate de comungar nas mãos e de pé. Eu sentia-me mal pós-comunhão. Muito mal. E às vezes sentia que queria vomitar a Sagrada Hóstia. E eu não entendia porquê. E então encontrei uma mística, a Catalina Rivas, uma mística estigmatizada, que falava sobre isso. No seu livro A Paixão, eu tenho a versão em francês. E li da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, que fala nessa situação.
que diz que, à semelhança do cálice e dos corporais que são consagradas, como as mãos do sacerdote, mais nada deve tocar na sagrada hóstia. E então eu entendi que devia... Eu entendi que devia de comungar de joelhos e na boca. E eu tenho que partilhar que isto é lindo. Eu confessei-me desse pecado. Na primeira vez eu estava nos servos, eu ajoelhei-me para receber a Eucaristia. E eu olhei para Jesus e disse: Senhor, eu vos amo. Aqueles segundos tornaram-se eternos. Eu senti que estava perante uma pessoa, não uma força cósmica, mas uma pessoa de braços abertos, com os mesmos braços que abraçou a cruz. Estava ali. E eu senti o paraíso naquele momento. Eu senti o Espírito Santo a vir ao meu coração. Eu senti uma alegria, como eu senti muita coisa esquisita na nova era. Mas nada me encheu como aqueles segundos em que eu experienciei o céu. E eu digo, essas terapias energéticas privam-nos deste encontro maravilhoso com Jesus Cristo. A fonte de água viva estava ali. A promessa de ficar connosco até ao fim dos tempos, naquele bocadinho de pão, ali, com o seu amor, a abraçar-me naquele momento. Extraordinário, não é? E mais havia para dizer, e olha, o resto está no livro. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.